Quem aí já sentiu fome? Eu quero saber quem passou fome a ponto de sentir o estômago doendo muito e não ter nem ideia de como ia conseguir alimento. Essa fome é indigna, essa fome é cruel e essa fome acontece todos os dias, em todas as cidades do Brasil, em várias cidades do mundo e aqui em Blumenau também. Quando eu não sou acometida pela fome, eu posso falar, mas eu estou falando de outro lugar. Eu preciso me colocar naquela situação que a pessoa está para fazer qualquer tipo de julgamento em relação a qualquer coisa que eu queira dizer sobre isso. Você não pode atrapalhar eu, viu? Pode ouvir. Pode ouvir? Não pode não? Tá. Não, eu não consigo falar, tá? As pessoas que passam fome e que têm uma situação de desnutrição, elas têm comprometimento cognitivo para o resto da vida. Isso significa que elas podem não aprender como as pessoas que comem com qualidade e em quantidade suficiente. Só que isso a gente está falando do ponto de vista físico. Tem uma série de outras consequências. Ela vai ter uma imunidade mais baixa, vai ter alteração de mucosa na boca, no intestino. Isso vai fazer com que ela tenha mais dificuldade para se alimentar quando ela tenha o alimento e muito mais dificuldade para absorver esses nutrientes também. Se ela está numa situação de vulnerabilidade extrema, por exemplo, morando em uma moradia que não tenha saneamento, que ela não tenha acesso à água limpa, o que vai acontecer? Ela vai consumir uma água contaminada, ela já está com as defesas do corpo diminuídas e esses micro-organismos que porventura estejam nessa água, eles vão contaminar essa pessoa e ela vai ter um risco de morte muito maior do que qualquer outra pessoa que come bem. Então não comer, ter fome, dói e mata. Deveria doer em todo mundo, não só em quem passa. Então, alguns fatores fazem com que haja a fome dentro de uma organização social. Na base da estrutura capitalista tem-se que o mercado de trabalho é sempre menor do que o número de pessoas que tem para trabalhar. Exatamente pelo fato de que na nossa organização social o capital está concentrado na mão de poucas pessoas. Então nós temos poucas pessoas ofertando trabalho e muitas pessoas para realizar trabalho. Com isso, nem todas as pessoas entrarão no mercado de trabalho. Logo, se nada vem de graça, nem o pão nem a cachaça, tudo que precisa para comer, para vestir, para calçar a roupa, vai ter que pagar. Como as pessoas não têm trabalho, não têm dinheiro para comprar comida. Então, na própria estrutura da organização social, que exclui as pessoas do mercado de trabalho, nós temos aquelas que não conseguirão efetivamente obter recursos para alimentação. Se a gente mudar um pouquinho o foco, a gente está falando de uma doença, de uma indignidade. A gente pode dizer que a fome é uma violação de um direito social, porque a partir de 2010, quando teve uma emenda constitucional, a número 64, a alimentação passou a ser um direito social. Isso quer dizer que todos os cidadãos brasileiros têm o direito a ter uma alimentação em qualidade e quantidade suficientes e segura. Primeiro, a alimentação ela foi considerada como um fator determinante de saúde, e saúde também é um direito constitucional desde 1988, com a a atual Constituição, que é a Constituição Cidadã, porque antes a saúde não era um direito. E antes de 2010, a alimentação também não era um direito social.
existe uma outra realidade que aquelas que entram no mercado de trabalho, diante dos avanços tecnológicos, elas são excluídas do mercado de trabalho, graças aos avanços tecnológicos. A tecnologia, na medida em que ela é poupadora de mão de obra, eu vou ter mais pessoas desempregadas. Repito, se nada vem de graça, nem o pão nem a cachaça, o desempregado não vai ter dinheiro para comprar o seu pão, sua comida, etc. Além disso, o capitalismo reúne dentro dele uma necessidade de diferenciar aqueles que se dão bem, aqueles que conseguem se dar bem, conseguem os seus alimentos, e aqueles que não conseguem. Isso é uma valorização para aqueles que estão em camadas mais altas da sociedade, aqueles que têm o capital, aqueles que podem efetivamente vomitar de tanto que comem, enquanto que outros ficam à mercê da sua comida. Porque já disse o Betinho uma vez, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome agora. E se continuar tendo fome, vai morrer. Então a situação aguda, a situação emergente, ela precisa ser resolvida. Então existem alguns programas que fazem suplementação de nutrientes, por exemplo, para eliminar a carência de alguns nutrientes no desenvolvimento das crianças. Mas tem alguns programas que eles pensam de maneira um pouco mais ampliada, que são os programas de transferência de renda. Porque quem tem fome, certamente não tem renda suficiente para conseguir alimentar a família. O programa Bolsa Família é um deles. Gente, então a gente quer saber sobre o benefício do Bolsa Família. Se tu recebe... Recebo faz já 5 anos desde a Jennifer. Desde a Jennifer, que é a filha mais velha. Desde a Jennifer. Aí foi, antigamente era bem ruim, né? Era bem ruim pra receber, mas agora eles foram aumentando, assim. E eu acho legal o Bolsa Família porque é uma forma, assim, de você não faltar as vacinas, nem os médicos, porque você tem que mostrar que você leva as crianças para pesar, tem que ter consulta para você continuar recebendo, senão eles cortam, né? O valor do benefício, assim, ele ajuda na complementação da renda? Ajuda. Para comprar o que precisa para as crianças se alimentarem? Ajuda por criança, agora é R$65 por criança eles pagam. Certo. E assim, quando a mãe também não tem nenhuma renda, a mãe também recebe. E o que a gente ouve falar das pessoas, assim, é que o Bolsa Família, ele faria com que as pessoas parassem de procurar emprego, por exemplo. Sabe? Que como se o benefício fosse suficiente para viver. Não. Não. São R$65 por criança. Uhum. Isso dá menos de R$200 por mês. Bem menos, bem menos. Não dá pra viver. Não, ninguém como paga aluguel, né? Faz compra, não, é só mais pra complementar mesmo, assim, que as coisinhas que faltam, né? E ele sempre vem no final do mês. Então, como que você vive o mês quase inteiro sem dinheiro? Ele sempre vem dia 29, dia 28. Então, ninguém vive só no final do mês que come. Não, daí. E esses valores são insuficientes para manter com dignidade uma família. Mas eles ajudam, pelo menos momentaneamente, a matar a fome. Porque a fome mata.